Fala pessoal, tudo bem? Esperar aí dar o som tudo certinho, vocês comentarem para ver se está tudo jóia, para ver se está funcionando, se vocês receberam as notificações aí. E aí a gente já começa a nossa live. Aí, começaram a aparecer as primeiras pessoas. Deixa eu já deixar os links abertos aqui. Tudo certo? Então vamos que vamos. Bom, segundo a coluna do Estadão da Sônia Rassi, do Direto da Fonte, o Moro vai aceitar o Ministério da Justiça fortalecido. Para quem não sabe, hoje o Ministério da Justiça não tem o controle sobre a Polícia Federal, como sempre teve, agora está no Ministério de Segurança Pública, que foi criado pelo governo Temer. Segundo a Sônia Rassi, o que o Moro vai aceitar é ser o ministro da Justiça, digamos um super ministro da Justiça, né, que inclui ao mesmo tempo o controle da Polícia Federal e também do COAF, né, que é aquele que o órgão que justamente controla as atividades financeiras, que é a especialidade que é o que o Sérgio Moro sempre estudou e sempre combateu, né? Então o Sérgio Moro basicamente quer ter ali sob a sua égide, sob o seu super ministério da Justiça, o COAF, né, que controla as administrações, que controla as atividades financeiras, que ele sempre foi especializado em fraudes financeiras, estudou sobre o assunto em Harvard, etc. Desde ali da época que ele julgou o caso do Banestado, ele já é conhecido aí por ser um juiz que se especializou em crimes financeiros. E também a Polícia Federal, né, dispensa comentários, dispensa descrições. Então, segundo a coluna, então estou com colônia na cabeça. Segundo a coluna da Sônia Rassi, Moro vai aceitar esse ministério e, para quem não sabe também, em 2020 vai vagar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Celso de Mello vai ser obrigado a se aposentar, porque com 75 anos o ministro do Supremo é obrigado a se aposentar. E em 2021, Marco Aurélio também vai fazer 75 anos e também vai ser obrigado a se aposentar. Então, portanto, o governo Bolsonaro vai ter direito a 2 indicações para o Supremo Tribunal Federal, né? E isso significa que o Moro, indo do Ministério da Justiça, pode naturalmente depois, quando chegar em 2020, quando ele já tiver 2 anos de ministério, ir para o Supremo Tribunal Federal, como já aconteceu com diversos outros, né? Você tem, por exemplo, Dias Toffoli também, que se não me engano foi ministro da Justiça antes de ir para o Supremo. Você teve também, agora mais recentemente, Alexandre de Moraes, que era ministro da Justiça do governo Temer, foi também para o Supremo Tribunal Federal. Então geralmente tem esse caminho natural de ou passar pela Advocacia Geral da União, que é o advogado da União, o advogado da junção ali do Palácio Planalto, da Esplanada dos Ministérios com o Congresso Nacional, e o ministro da Justiça, que controla ali a Polícia Federal, que controla os órgãos de fiscalização de organizações financeiras e também é responsável ali por investigações e por representações envolvendo crimes com o presidente da República. Vocês devem se lembrar que no primeiro governo Lula, né, a indicação para o Ministério da Justiça foi o Márcio Tomás Bastos, que basicamente funcionou como um advogado contra o mensalão, né? Basicamente o Lula se apropriou do dinheiro público e se apropriou do cargo lá de ministro da Justiça para colocar um advogado que estava fazendo um trabalho pessoal para ele. Bom, dá uma lida aqui numa notícia que acabou de sair no BR18. No encontro que terá amanhã, dia 1º, com Jair Bolsonaro e o vice-general Hamilton Mourão, o juiz Sérgio Moro vai comunicar que aceita o convite, que será formalizado, para assumir o Ministério da Justiça. De acordo com Sônia Rassi, na coluna Direto da Fonte, a inclinação do juiz, diante da escolha do seu nome, foi claramente positiva. Moro será xerife de uma super pasta, aí, como tinha dito, um super ministério, segundo informa a colunista do Estadão. Além de retomar a área de segurança pública, a Justiça teria sob seu guarda-chuva a Secretaria de Transparência e Combate à Corrupção, juntando no pacote a Controladoria Geral da União e o COAF, que hoje está alçada no Ministério da Fazenda. Então, esse Ministério da Justiça que o Moro vai assumir, pelo menos é o que diz a coluna do Estadão, vai juntar a Polícia Federal, vai juntar a COAF e vai juntar a Corregedoria Geral da União, que é aquele órgão que
fiscaliza internamente todas as pilantragens do governo da União, né? É uma espécie de Ministério Público, é uma espécie de compliance, é uma espécie é uma controladoria, uma corregedoria que basicamente está lá dentro do governo para fiscalizar o próprio governo, está dentro da União, representa a União e fiscaliza a própria União. Como você tem corregedoria de polícia, como você tem o Conselho Nacional do Ministério Público, você tem a mesma coisa para a União. Então, o juiz Sérgio Moro, que tudo indica, vai assumir esse superministério da Justiça, com o COAF, que hoje faz parte do Ministério da Fazenda, que é justamente o órgão que fiscaliza aí atividades financeiras, e crimes financeiros são a especialidade do juiz Sérgio Moro, e também o controle da Polícia Federal, que também tem agido aí bastante na Operação Lava Jato, tem sido uma das protagonistas da Operação Lava Jato, e o juiz Sérgio Moro tem muita proximidade e exigiu, ou pediu para que o controle da Polícia Federal também estivesse sobre ele. Então, naturalmente, o caminho é ir do Ministério da Justiça para o Supremo Tribunal Federal, que é geralmente o que acontece, geralmente o que os presidentes fazem de preparação antes de enviar um jurista para o Supremo Tribunal Federal, colocam ou como advogado-geral da União ou como ministro da Justiça. Então, o que está colocado é que vai vagar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal em 2020, que é a cadeira do Celso de Mello, que hoje é o decano da corte, ou seja, o ministro mais velho. Ele vai fazer 75 anos em 2020. Depois de 75 anos, segundo a PEC da Bengala, você não pode continuar sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que assumir outro no seu lugar, o presidente da República tem que indicar outro. O processo de indicação do ministro Supremo é relativamente simples, ele é indicado pelo presidente da República, sabatinado pelo Senado, e o Senado vota ou veta esse ministro do Supremo Tribunal Federal. Historicamente, você não tem aí na história recente o Senado negando nenhuma indicação. O Senado sempre sabatinou, fez sabatinas duras, mas nunca rejeitou nenhum ministro do Supremo Tribunal, nenhuma indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece é basicamente isso. O Moro vai assumir uma superpasta que vai dar poderes a ele de conduzir investigações, de conduzir a segurança pública a nível federal em relação a crimes envolvendo a União no Brasil inteiro, envolvendo também crimes financeiros, e dali, em 2020, provavelmente vai para o Supremo Tribunal Federal. Resta saber agora qual vai ser a segunda indicação do presidente Jair Bolsonaro para 2021, que é justamente quando vaga a cadeira de Marco Aurélio Mello, que é o segundo mais velho, que completa 75 anos em 2021, e portanto o presidente Jair Bolsonaro vai fazer duas indicações para o Supremo Tribunal Federal. Tem bastante gente perguntando aí sobre a indicação do Alberto Fraga. Eu assisti uma live hoje, mais cedo, do próprio Bolsonaro, falando que é boato de imprensa, que não teve indicação nenhuma do Alberto Fraga, então, portanto, que tudo indica aí é que é bafafá de imprensa, que é coisa de bastidor de imprensa, espalhando notícia falsa, Então, o Alberto Fraga, pelas palavras do próprio Jair Bolsonaro, não tem essa indicação não existe, é completamente falsa. Vamos ver o que mais que a galera tá falando aí. A Moro tem que ir para o Supremo, não para o Ministério da Justiça. Bom, o Moro agora ele não pode assumir o Supremo porque o Supremo está lotado, digamos assim, não tem nenhuma cadeira vaga, mas é natural que ele vá que ele seja ministro da Justiça, adquire experiência e daqui a 2 anos, 2020, quando tem a vaga no Supremo Tribunal Federal, ele assuma. Vamos lá, o que mais? Parabéns ao juiz Sérgio Moro, aí o Elizabeth Pereira. Vamos lá, o que mais? Estou colocando o dedo aqui no meio da live. Aí, agora aqui. A Gislaine perguntando se é verdade que o STF está fazendo manobra para cancelar a eleição. Não, o STF não está fazendo nenhuma manobra para cancelar a eleição. Notícia falsa também. A eleição está segura, Jair Bolsonaro é presidente da República e não será cassado. Virei a câmera aqui sem querer. Eu estou parecendo um tiozão aqui nessa live. O pessoal está pedindo para eu comentar bastante, sobre a fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Eu não sei o suficiente sobre o assunto, não estudei profundamente o assunto para falar. Não sei se seria uma coisa boa ou uma coisa ruim, então ainda tenho que ir atrás do tema para saber se eu sou favorável ou contra. Por enquanto não tenho nenhuma posição sobre a junção aí dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. O argumento do Bolsonaro é que basicamente você vai parar de ter aquele conflito entre ambientalistas e ruralistas. Tem ruralista que é contrário, tem ambientalista que é contrário, tem ruralista que é favorável. Não vi nenhum ambientalista favorável, mas vamos ver, é uma coisa que tem que ser analisada com calma.
Vamos lá. Boa, o Daniel falou que entrou agora na live explicar o que está acontecendo, se é bom ou ruim. É bom, gente, vamos parar para pensar. Se o juiz Sérgio Moro acreditasse que seria melhor para a Lava Jato continuar na primeira instância, ele continuaria na primeira instância. Né? Ele continuaria utilizando seus poderes como juiz para fazer prisão preventiva, para, enfim, condenar, para continuar fazendo o trabalho que ele sempre fez de justiça imparcial, de cumprimento da lei. Se ele agora aceita ser ministro da Justiça, significa que ele acredita que pode fazer mais pela Lava Jato, que pode fazer mais pelo país, enquanto ministro da Justiça, tendo o comando da Polícia Federal e tendo também o comando de órgãos de fiscalização e controle dentro da própria União em relação a crimes financeiros também. Não acho que a Lava Jato perde força, acho que a Lava Jato se fortalece com o juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça, mesmo porque se fosse para enfraquecer a Lava Jato, o Sérgio Moro jamais iria para o Ministério da Justiça. Acho que ele tem muito mais a contribuir no Ministério da Justiça, em que ele vai não só poder atuar nos escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras, que são investigados pela Lava Jato, mas em diversos outros escândalos de corrupção por todo o país, que acontecem em diversos estados, em diversos municípios e na própria União. É isso aí, gente. Essas foram as informações aí de hoje. Qualquer novidade, a gente entra em live de novo, comenta aqui e conversa com vocês. Beleza? Um abraço, tamo junto.